Para abertura e fechamento do caixa no PDV, nós vamos entrar em iniciar PDV, normalmente, entrar com usuário e senha. Entrou com usuário e senha, o botão fechar caixa, ele fica aparecendo caso o caixa estiver aberto. Então, como o caixa está aberto, ele não aparece para a gente a abertura de caixa. Então, vamos fechar esse caixa que está aberto. Quando eu clico em fechar caixa, ele vai aparecer aqui a contagem e o disponível. Dependendo das permissões do usuário, ele aparece a opção disponível aqui. Então, eu vou entrar com o valor, né? Então, o fechamento de caixa, ele vai aparecer o que aconteceu durante aquele período. Então, fazendo o fechamento de caixa, então ele diz aqui para mim que eu tenho R$100 em dinheiro e nos outros meios de pagamento não ocorreram nada. Então, eu digito o valor que eu contei na gaveta, correto? E vou entrar com o meu usuário e senha, dar um Enter. A opção imprimir, ele vai imprimir o meu fechamento de caixa. Caso eu não queira, eu posso desmarcar a opção e confirmar. Então, eu tenho o caixa aberto, então vou entrar com o meu usuário e senha. Vou confirmar aqui para liberar o acesso ao sistema. Quando eu inicio o dia e o caixa foi fechado no dia anterior, ele sempre vai aparecer a abertura de caixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o meu caixa. O caixa sempre é o número do usuário, tá? A gente deixa configurado sempre com o número do usuário. Por exemplo, o meu usuário é o número 2, eu vou digitar o caixa 2. O meu usuário é o número 3, vai ser o caixa 3. Então, vou entrar com o usuário número 2, por exemplo. Vou colocar meu saldo inicial, o valor que eu contei que existe na gaveta de dinheiro. Vou dar um Enter, vou colocar meu usuário, minha senha. Vou clicar na opção imprimir ou não. Eu posso deixar marcado, ele vai imprimir a abertura de caixa. Vou confirmar e confirmar mais uma vez, dando Enter ou clicando em F2. O caixa está aberto, o caixa está livre. Você pode ver que ele passa esse botãozinho aqui para fechamento de caixa. Se eu clicar em fechamento de caixa, ele vai aparecer só o disponível, que foi o valor que eu entrei na gaveta, R$100. Como a gente não efetivou nenhuma venda, não ocorreu nada durante esse período. Então, vou voltar, vou simular algumas vendas para a gente fazer o fechamento de caixa. Vou pegar um produto qualquer. Vou fazer uma venda, o dinheiro. Ok, vou fazer mais uma venda. Vou pegar um produto aqui. Vou fazer uma venda no cartão de débito, por exemplo. Ok. Se eu der ESC e voltar na tela anterior, eu tenho aqui a opção fechamento de caixa, né, que vai ocorrer no final do dia. Então, eu dou um ESC, saio da tela e vou fazer o fechamento de caixa. Vou clicar em fechar caixa. Ele vai aparecer aqui para mim o que ocorreu no dia. Então, eu tenho que ter R$125 na gaveta, que foi o meu suprimento, quanto eu tinha de dinheiro na gaveta, mais as vendas no dinheiro. Então, a gente fez venda de R$25 no dinheiro, então, um total de 125. Então, eu vou fazer a contagem na gaveta e verificar se realmente tem os R$125 e vou adicionar aqui. No caso, a gente teve também uma venda no cartão de débito. Então, eu vou conferir lá os cartões de débito, né, meus comprovantes, e verificar se realmente o que está constando no sistema é o que ocorreu. Verifiquei, conferi, e eu vou entrar com meu usuário e senha. Vou deixar ou não a opção marcada aqui de impressão. Quando eu clico em confirmar, ele faz o fechamento de caixa, o caixa fica como fechado. Então, quando eu inicio o PDV novamente, entro com meu usuário e minha senha, ele vai automaticamente abrir para mim a abertura de caixa. Então, quando eu inicio o caixa cedo, faço a abertura e faço o fechamento no final da tarde, né, quando eu faço vou fechar a empresa, automaticamente eu fecho o caixa. Então, no próximo dia, como eu não tenho caixa fechado, aberto, ele vai pedir a abertura, ok? Se caso eu não fizer o fechamento de caixa no final do dia, ele no próximo dia não vai pedir a abertura de caixa, porque o caixa ainda está aberto, ok? Daquele determinado usuário, ok?